Desde a Idade da Pedra, o ser humano inventou todos os tipos de tecnologias, desde as mais simples até as mais complexas. Esse é um poder que requer responsabilidade, que deve estar assentado em uma ética sólida, que coloque um limite e nos contenha dentro de um lúcido domínio de nós mesmos. Então, a tecnologia, ela nem é o principal vetor de impacto no meio ambiente. Eu creio que é a economia. A economia que está determinando que recursos naturais devem ser explorados e até quando. A tecnologia entregou para a economia, falou assim, pode espremer até onde dá, né? Agora, ao mesmo tempo, há uma tecnologia, outro tipo de tecnologia de comunicação, que são as internets, as redes em geral, que permitem disseminar um tipo de sensibilidade mais favorável tanto à conservação quanto à recuperação do meio ambiente. A questão da política e meio ambiente é que os políticos, até o momento, em grande parte, estão interessados com a manutenção do seu tempo de gestão, né? Então, sei lá, eles pensam em termos de 4 anos. Mas então eles estão pensando nisso, na sua reeleição e tal. Então, medidas de longo prazo, elas não são consideradas, não está nem no horizonte da pessoa, né? Enquanto que medidas necessárias que produzem algum tipo de... induzem a um certo tipo de austeridade das pessoas, essas políticas demoram, elas primeiro são impopulares, então não dá voto. Segundo, elas demoram 20, 30 anos para as pessoas perceberem o resultado. É o que eu comparo nas minhas aulas. Você não dá para frear um transatlântico como você freia uma bicicleta, né? Aquilo aí vai 60 quilômetros adiante, aí para dar meia volta e tal. Então, o meio ambiente, esta nave chamada planeta Terra, ela, para parar determinados processos, demora muito, muito tempo. E esse não é o tempo do mandado político das pessoas. Porque a economia é assim, uma política ambiental, ela só consegue se instaurar, se implantar, se ela for rentável. É meio feio falar isso, mas é assim que as coisas funcionam. Quer dizer, se não for rentável, os caras vão lá e arrebentam, e derrubam. Então, eu acho que a economia pode ser um fator favorável à recuperação do meio ambiente, que está muito degradado por causa da economia, tá certo? Então, uma economia mais imediatista, ela é ruim para o meio ambiente, em suma. A segunda revolução industrial expulsou o homem de sua cultura, assim como a primeira o expulsou da natureza. Por isso, podemos considerar que as fábricas mecanizadas são uma espécie de manicômios que produzem homens mecanizados. O período dos aparelhos eletrônicos surge e revoluciona, mudando a relação dos homens com as máquinas. São adaptáveis ao uso, menores e mais baratos. Além disso, o aparelho torna-se variável e o homem volta a ser constante. O homem e o aparelho eletrônico funcionam em conjunto e vários aparelhos se convergem para um único, os smartphones. Pensemos agora na terceira revolução industrial, aquela que implica na substituição das máquinas pelo aparelho eletrônico. Ela ainda está em andamento e seu final não é passível de ser visto. Afinal, como será a fábrica do futuro? O criador torna-se imediatamente submisso à sua criação. Aliena-se do convívio social, torna-se um escravo, um refém do que cria, escravo das consequências não calculadas. O filósofo Bauman nos diz em seu livro Vida Líquida: a vida líquida é uma sucessão de reinícios, e precisamente por isso é que os finais rápidos e indolores tendem a ser os momentos mais desafiadores e as dores de cabeças mais inquietantes. What is network?
Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. That it is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Agora estão determinando aí plantar 13 bilhões de árvores na África. Muito bem. Isso daí é interessante. Por que é importante manter a mata em pé? Porque tem impacto econômico que a gente não tinha medido, né? A medida era imediatista. Eu quero aquela madeira, eu quero liberar aquela área para poder explorar ouro e outros minerais, né? Agora, de repente, fala assim, não, a floresta em pé, ela é rentável para a agricultura, por exemplo, para as atividades, para o clima, senão o clima enlouquece e dá prejuízos muito maiores do que os lucros. Então, já está um verbo que estão usando muito, está se precificando isso. Tá? Quanto é que custa? Valores a mata em pé nos traz. Então, quando a gente entende tecnologia, não é só celular, não é só automóvel, não é só máquina, né? Mas sim manejo, né? E as populações tradicionais, porque elas, tal como nós, vivemos imersos no meio ambiente, mas eles já fazem isso há dezenas de milhares de anos, e eles têm um respeito muito maior, têm uma sabedoria consolidada que a gente pode, é um know-how, que a gente pode transferir para a nossa convivência com os ambientes desse planeta. É preciso trocar imediatamente a matriz energética de alguma coisa fóssil, que é carvão, petróleo, gás, para uma coisa renovável, que é eólica e solar. Mas a gente está vendo em março de 2020 o quanto o preço baixo do petróleo, que teoricamente era uma boa notícia para os mercados, né, se tornou uma má notícia para a Bolsa de Valores. Então, essa passagem da matriz energética fóssil para uma renovável, ela vai ter impactos financeiros muito grandes. Tá? Então, a primeira área são as petrolíferas. Eu acho que elas viabilizam enorme poluição, enorme atentado à nossa atmosfera, né? E ajudam a provocar o aquecimento global, efeito estufa. Outras são as indústrias de soja, milho, transgênico. Elas se autorreplicam. Então, se você entra no esquema, se você é um produtor, pequeno produtor, entra no esquema dela, você não sai nunca mais. Então, isso vai escravizando. As indústrias automobilísticas são outras que estão ligadas ao setor petrolífero. As indústrias automobilísticas também vai ter que mudar a forma de considerar os transportes, dar prioridade ao transporte público e tal. Essa exploração de recursos minerais, as mineradoras são um segmento enorme das economias. E eles exploram mesmo para fazer, para tirar minério de ferro, sobretudo, para fazer o quê? Para fazer aço. Para ir para onde? Para os automóveis.
Então, isso tudo está interligado. Gostaríamos de convidar a todos para uma reflexão, a contemplar as consequências de tudo isso. Temos que criar um novo conceito de tecnologia e compete a nós fazer boas escolhas todos os dias. Devemos refletir e perceber que a fábrica do futuro deve ser a fábrica da vida, porque só assim teremos dupla sabedoria. O saber fabricar é viver em equilíbrio com a natureza. Esta será a fábrica do respeito, a fábrica de princípios, a fábrica da educação e do equilíbrio com o planeta e a vida, a fábrica feita pelo homem evoluído. Quando a água do último rio acabar, quando a folha da última árvore cair, quando o último elefante deitar, quando não houver mais nada pra olhar, quando a chuva que cai começar a queimar e o sol se tornar nosso medo e o ar sufocar, quando a gente quiser respirar, talvez seja tarde demais pra voltar. Gaia, Santa Terra que atura esse pó